Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no Código 007, você que veio aqui para alimentar o seu espírito, você que veio aqui para alinhar as três esferas, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui junto com a Ângela Rosa, o Bruno. O Bruno é lá da BBC de Londres. A Luísa Leipner, lá de Barbacena, a Beatrix, com seus dedinhos de fogo, a Adriana, minha esposa, o Pedro Henrique, meu filho, e estamos aqui para nós alinharmos mais uma vez. Como a gente estava falando aqui nos bastidores, que o assunto já estava correndo, nós estamos aqui para fortalecer essa presença de Deus. É por isso que essa sala aqui, a gente fala que é o portal, é o link que nós mandamos para o Telegram, e aqui é o Kairos, a sala do Kairos. A sala do 007 é a presença de Deus aqui. A gente estava comentando que por que essa presença e por que nós gostamos de estar aqui? Porque cada um desses que estão aqui, como diz o Bruno, é uma pecinha de um quebra-cabeça. Cada um que está aqui é uma parte de Deus em nós. E aí o que acontece? Estamos juntos, a presença ela é maior, ela é mais perceptível, vamos dizer assim. Então, seja bem-vindo. Estamos aqui, abra seu coração, a mesa é redonda e comente aí, se puder, abre a câmera e falar. Você que está assistindo depois, pode deixar seu comentário, pode deixar sua pergunta, pode deixar sua dúvida, pode ficar à vontade. Aqui a mesa é redonda. Então, é com você, Ângela. Como eu digo, é a sala da casa do pai, né? Sala da casa do pai. A gente tá, né? Eu me vejo sentada na sala do pai, do jeito que eu gosto, assim, um monte de a ideia que eu sinto é como se tivesse um monte de almofada no chão e todo mundo sentadinho nas almofadas no chão. Eu gosto muito disso, batendo papo e conversando na sala do pai. É a imagem que eu tenho toda vez que a gente está aqui nessa. A gente fala mesa redonda, e a mesa traz a ideia de comunhão. É na mesa também que a Paulinha, é na mesa que a comunhão é feita, né? É estabelecida, é ali onde os ensinamentos são passados, a oralidade, né, Bruno? Muita coisa é na mesa. Então, aqui a gente está desvendando códigos, porque a Bíblia fala que as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas a glória dos reis é desvendá-la. Então, é buscá-las, porque o Senhor tem prazer em revelar o que está oculto, e às vezes nem está tão oculto assim, é que a gente não aprendeu a fazer perguntas para a Bíblia. Porque está lá, né? A gente estava conversando sobre isso um pouquinho nos bastidores. Muitas coisas estão lá, mas a gente lê com os óculos que nos deram. A cultura, a forma como nos foi passada, e a gente vê que aqui a gente começa a fazer perguntas, principalmente nos bastidores, a gente faz aqui uma teologizar, que a gente faz o ping-pong, e a gente vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, como o Bruno hoje usou muito bem, e a gente vai falando e aprendendo uns com os outros. Eu amo estar aqui, eu amo esse tempo, porque eu sempre saio edificada. Às vezes eu estou meio baqueadinha, hoje eu estou comentando com um pouquinho de dor de estômago, mas eu sempre saio melhor do que eu entrei. Sempre saio melhor do que entrei daqui. E nós estamos falando sobre Davi, né? A gente já vem falando, nós falamos sobre primeiro os fundamentos da nossa fé, falamos sobre os fundamentos da fé, depois falamos sobre princípios da honra, falamos bastante sobre a honra, e depois nós começamos a falar sobre Davi, falamos a batalha de Davi e Golias, e aí nós estávamos comentando, mas não chegamos a fazer, sobre o coração de dois homens, desses dois homens que foram para, assim,
para enfrentar a batalha. Então, nós vimos o coração de Saul, que era o rei escolhido pelo povo, e o coração de Davi. Mas nós estávamos falando aqui sobre quem era Davi um pouquinho da cultura, um pouquinho... nós fizemos aqui as perguntas, né? Porque quando Samuel foi ungir a Davi, isso está lá em 1 Samuel, 1 Samuel, se eu não me engano, 15 ou 16. Deixa eu achar aqui. Acho que é 16. 1 Samuel 16, Davi é ungido rei de Israel. Porque quando Samuel vai até a casa de Jessé, ele vai com uma ordem. Vai lá ungir o rei de Israel. Porque eu rejeitei a Saul. Era essa a ordem que ele falou. Eu rejeitei a Saul. Porque Saul, além de ter desobedecido uma ordem clara do Senhor, ele quis ser ou fazer o papel do sacerdote. Ele, no desespero lá, foi fazer o papel do sacerdote, não esperou Samuel chegar. E Deus rejeitou. E aí Deus fala, eu escolhi para mim um rei. Vai até a casa de Jessé e unge o novo rei, um dos seus filhos. E aí, quando ele vai, ele fica com medo, né, de Saul. Ele fica lá com o maior medo de Saul, falou, nossa, e agora eu vou, e ele vai me matar se ele souber. Eu vou ser o traidor, como que eu vou lá ungir o rei se Saul é o rei? Olha a situação de Samuel, né? E aí Deus dá as estratégias, ele vai para lá. E chegando na casa, cadê os filhos? Prepara-se um banquete ali, né? O profeta chegou, preparou-se um banquete. Ele falou, ninguém come enquanto eu não ungir o rei. É isso, né, Bruno? Só que a expectativa não era... Como dizer, a expectativa é que ele fosse ungir quem estivesse sentado ali na mesa também, né? Uhum. E não foi muito bem isso que aconteceu. Aí foi saber onde que estava o rei. Se a gente for fazer uma busca completa quando ungir o rei estava nas Campinas, colhendo, fazendo qualquer trabalho braçal. E se a gente for olhar Deus como espírito, Deus sempre está pairando no ar. E aquele menino estava pairando nas colinas. Né? Se a gente for colocar paralelos. Não sei muito o que eu vou falar agora. Não, podemos dizer assim, né? Porque ele falou que seria um dos filhos de Jessé, então ele mandou reunir reunir os filhos para o banquete. E aí Samuel fala, ninguém come enquanto eu não ungir o rei. E aí vem o primeiro filho, um grande, alto, guerreiro. Nossa, esse é o rei. E Deus fala para ele, não é esse. Samuel, você olha a aparência, mas Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. E esse é um dos versículos muito conhecidos e que as pessoas falam, né? Deus conhece o coração. Deus realmente conhece o coração. Ele conhece o que está dentro. Nessa história, né? Nesse 1 Samuel 1, 2 e 3, que conta a jornada, né? A gente vê que o homem ele é falho em tudo. Em tudo. Até mesmo no escolher do rei, ao conseguir ver as virtudes do homem. A gente vê, às vezes, pela aparência, a gente nota pela beleza, a cor dos olhos, se tem muitos cabelos ou cabelos nenhum. Enfim, o homem olha desse jeito e Deus deixa bem claro com o profeta Samuel que
É a intenção do coração que vale. E tem um ditado muito famoso né, que eu já escutava sempre quando eu era criança: coração do homem é terra que ninguém humano vai. Eu não consigo, como homem, medir a intenção do seu coração. E o que Deus fez ali com Samuel foi realmente medir a intenção do coração dos filhos de Saul. E ele encontrou, não, nos filhos de Jessé, desculpa. Então ele encontrou nenhum de Jessé, o filho, digamos assim, né, menos aplausivo, em algumas versões até mesmo o filho bastardo de Jessé, encontrou nele o coração de um rei, de um homem simples, que então iria realmente libertar e trazer glória para ajudar em nome de Jesus, em nome de Cristo, em nome de Deus, em nome do Rei Altíssimo. É muito E ninguém esperava por isso. né? Porque ele não estava na casa, né? Ele não estava na casa, ele não estava na mesa, ele não estava comendo com eles. E considera um filho e ele é da linhagem real ali, né, da primeira linhagem, ele estaria sentado na mesa, ele estaria comendo, o prato dele estaria lá, a caneca dele estaria lá. E, no entanto, fala que ele estava comendo no campo, né? Ele estava junto com as ovelhas, né? Não que ele fosse rebelde, ele era até bem disciplinado para estar lá, né? Pela situação dele, né? Pegando um panorama desse que você falou aí, Bruno, Deus estava analisando o coração tanto dos meninos como de Samuel também, porque imagina só, a missão para Samuel ir lá e ungir, e aí começou a olhar os filhos, e aí a opção vai acabando, vai acabando, vai acabando. Na verdade, Samuel já sabia, né? Mas Samuel meio que deu um de João sem braço. Não vou dizer João sem braço, quando é aquela questão assim, olha, eu chego, quantos filhos você tem, Alex? 2. 2. Aí tem que ter mais de 2, né? Que a gente conhece todos os filhos da gente. Chega e pega lá e fala assim, olha, traz o seu filho, que um dos seus filhos vão ser ungido rei. Mas você tem 7 filhos. Aí você traz um por um da sua primeira esposa. Porque são os filhos oficiais. São os filhos que você tem apreço. Eu, como sacerdote, não, está faltando um. Espera aí, como é que você sabe que está faltando um? Como que você sabe que está faltando um? Estão aqui todos os teus filhos? Estão. Eu creio que naquela hora a mulher dele deve ter dado um pulo de 5 metros de altura. Que história é essa, Jessé? A história que você já sabe. Ai, Bruno. Né? Eu, por cerca, e tenho mais um menino. E aí? Vai trazer ele, pega ele. Enquanto ele não chegar, ninguém come. Né? Aí... A própria história mostra que a própria esposa também sabia, porque conta que a esposa lá não tratava o menino muito bem. É aí onde está o panorama que eu tinha falado.
Vamos chegar lá. O que acontece? Olha só, geralmente, olha só o trauma de Davi. Pense num menino bloqueado, um menino cheio de problema, um Ele menino não é. todo... Que poderia ser, vamos corrigir a fase. Calma que eu vou Poderia ser. chegar lá. Calma que eu vou chegar lá. Imagina só, um camarada cheio de vamos pôr bloqueio, vai. Cheio de BO. De BO. Como que Deus vai escolher um camarada desse? Sendo que tem uma galera aqui, ó, tudo arrumadinho, bonitinho, tudo com postura, tal. De guerra, treinado Porte de guerra. guerra. Aí a resposta é simples. Da mesma forma que Deus... Aí eu vou pular um pouquinho para frente. Da mesma forma que Jesus escolheu 12 discípulos. Como assim? Vai, fala aí, dá mais detalhe. Ele não escolheu os que estavam nas sinagogas, né, Bruno? Ele não escolheu nenhum provável, nenhum falastrão, nenhum boa pinta, nenhum estudado. Ele escolheu a escória. Ele escolheu as pessoas mais simples. Ele escolheu pessoas intempestuosas. Ele escolheu o ladrão. Ele escolheu o olho gordo. Porque todos os 12 discípulos tinham problemas. Eram pessoas, talvez, nos olhos da sociedade, que não dava, ninguém dava nada por eles. Um exemplo de Pedro era o camarada brigão. Para que eu vou escolher um discípulo brigão, rapaz? Vai me trazer problema, vai arrumar briga. Aí, quando a gente olha para a Bíblia num olhar cristocêntrico, a gente vai ver que a escolha de Davi é uma escolha improvável. Quem em sã consciência em Israel ia escolher o bastardo para ser rei? Aí é onde entra a parte de Deus, né? Por que Deus escolheu Davi, cheio de BO? Aí você analisa, pega os irmãos, tudo certinho, e ele vai. Vamos já arrebentar já. Já vem de um... Certinho, eu acho que quando a gente vê a história de Davi e fala sobre Davi, a gente vê que ele era um músico, era um poeta, era um qualquer guerreiro. Não, guerreiro, palavras. ele aprendeu a guerrear com o próprio Saul, mas na questão da simplicidade, era uma pessoa simples, que cantava, que pulava, que brincava, que deixava o ar bater na sua cara e sentir para onde que o vento está tocando no rosto. Era uma pessoa sensível aos olhos de Deus, e que os BO, não, como diz, o que possivelmente talvez poderia, né, ser o BO dele, ele não afetou ele. Por quê? Aí é onde está. Aí é onde eu quero chegar. Na verdade, ele falava com Deus, ele cantava para Deus, ele louvava para Deus, mesmo sabendo que era bastardo, que não era da linhagem, digamos assim, de ser um centurião da casa. Ele se sentia amado e feliz com Deus. Aí é onde está, onde eu queria chegar. O que acontece? Apesar de todos esses problemas que o Davi tinha, ele, com essa intimidade com Deus, ele conseguiu resolver. Então, Deus, se você for ver assim, mas Deus escolheu um improvável. Na realidade, Deus escolheu um camarada que era cheio de problema, mas que resolveu.
Por quê? Porque o deserto serve para quê? Para crescimento. Então, imagina o monte desse BO, esse monte de BO que o Davi tinha, só que aí ele fez o quê? Em comunhão com Deus, ele resolveu. E resolvendo, ele falou, não, esse camarada sim, é um camarada que tem, vamos dizer assim, é um camarada que tem Não, bagagem para não, eu tenho assumir. pontos de vista, mas a questão é a questão de Davi era a reciprocidade que Davi tinha para com Deus. Eu vou, Exatamente. digamos assim, ó, Davi era uma antena. Davi era uma antena. Eu tenho até o nome dessa antena. Ele conseguia captar os anseios do coração do Senhor através do coração dele. Por isso que na Bíblia fala assim, ó, segundo o coração de Deus. Lembra aquela definição que você falou nos bastidores? Fala ela aí de novo para ficar gravado. Eu não me lembro. O que é um coração segundo o coração de Deus? O que quer dizer que é um coração preciso. É o coração preciso. Então, a precisão do coração de Davi era exata. Não havia menos um ou menos dois, era dois em um. Aí que essa figura da antena, por exemplo, todos nós somos antenas. Todos nós estamos captando ou Peraí, eu estou escrevendo aqui agora. Ou captando. Eu disse que todos nós somos antenas. Ou nós estamos captando o sinal, ou nós estamos enviando o sinal. Ou vou mudar, né? Nós temos essa antena, né? Nós temos essa antena. Nós somos sinal Wi-Fi. Nós recebemos e transmitimos. Uhum. Né? Bruno, nós temos essa antena e ela tem até nome. Chama glândula penial. Ou peniel, dependendo de quem. Então, o nome, eu não sou familiar com o nome, mas, enfim. Cientificamente, vamos dizer que olha, vamos ver que no corpo tem ela, mas eu gosto de dizer que nós temos uma que é muito mais potente, que potencializa qualquer uma, que é o Espírito Santo. Esse é o roteador. Esse então, era isso daí que Davi tinha e que resolveu aqueles problemas dele. É exatamente então, isso aí. O roteador de Davi, ele funcionava 220, né? Funcionava. E devido a esse funcionamento de 220, Deus escolheu ele. Você olha, o coração daquele rapaz é segundo o meu coração. Um exemplo, né, para falar disso, Deus não tinha casa naquela época, e o próprio Davi, né, nessa sintonia de transmissão, Deus precisa ter uma casa. Se eu tenho uma casa, Deus também precisa ter. E Deus aprovou o pensamento dele. Só não é você que vai construir, mas foi Deus que aprovou. Sim, aí já é outros 500, né? Aí são consequências da carne. O importante é que ele captou, né? Espírito, no espírito, né? A casa seria construída. Interessante, eu estava falando com o Alex, quando a gente conversou, ai gente, que negócio ruim, que a gente faz um paralelo muito grande, né? Porque se eu pensar em situações, teve um que se deixou um rei que foi escolhido pelo povo, que tem aquele governo humano, que foi envolvido pela, vamos dizer assim, ele cresceu o coração dele, ele quis ser o que ele não era,
ele quis agir como um sacerdote, ele não era. Ele quis se colocar entre Deus e os homens, ele se achou mais do que ele era, e a gente vê um outro que é humilde, que veio e que foi escolhido por Deus, mas que foi rejeitado pelos seus. Lembra alguma coisa? Lembra algum paralelo aí, Bruno? Ou ping-pong aí? Lembra algum paralelo aí? Lembra alguma Gênesis? Lembra algum paralelo aí? Eu no começo eu comecei a contar essa mesma história que você trouxe à tona. Na verdade, se a gente olhar a história de Israel, a história dos judeus, a gente vai ver que Jesus veio, foi negado pelos seus e não, como diz, foi entregue aos oficiais para que fosse morto. Literalmente, a história de Davi, quando fala que é segundo o coração de Deus, é literalmente segundo a Jesus, que foi escolhido, foi rejeitado. E quando fala pelos seus, aí tem uma questão maior, que era realmente pelos seus, que era a sua própria família que o rejeitava, né? Jesus, no tempo de Jesus, englobou que os seus como o povo. O dele não, era a própria família dele que rejeitava. Né? Se é esse paralelo que você está fazendo... É esse e mais um, Gênesis 3,15 também já sendo anunciado aí, né? A gente vê que ele vai lá sempre, né? A gente vê os dois paralelos, né? Um que... O espírito é o mesmo. A da carne, né? É o mesmo. Da carne, e o outro escolhido por Deus. E um quis ser na força, tipo, tudo bem que Saul foi escolhido pelo povo, mas ele não foi escolhido para ser sacerdote. Ele não era o sacerdote. Na verdade, assim, desde que quando existe um paralelo que as pessoas não entendem. Naquela época, as 12 tribos já haviam se dissipado no tempo de Saul. Uhum. Saul era rei do sul, não reino do norte. Então, assim, as 12 tribos já haviam se dissipado. Tinha algumas tribos apenas remanescentes. Então, o que Saul quis ser? Ele quis ser rei sobre todo Israel. No entanto, ele era rei sobre Judá. Então, ele se apressou em não se apressar em fazer coisas que desagradavam a Deus. Ele não cumpriu o processo. Sem contar nas outras práticas pagãs que ele foi cometendo. Por isso que ele desagradou a Deus. Por isso que os espíritos os atormentavam. Por isso que ele era atormentado, ele precisava de um músico. Entendeu? Experiente, que tinha unção do alto para... Aí aonde está Saul. Eu comecei a fazer um paralelo outro dia. É um vídeo que eu tô até para colocar ele no ar. E a pergunta que eu fiz no vídeo é: pode um demônio ensinar? O demônio te ensina o quê? A te conhecer. Porque se tem alguém que te conhece melhor do que você mesmo, é o demônio. Ele sabe todos os seus erros, todas as suas picuinhas, todos os seus eus e menos eus. Ele até contribui com alguma coisa. Na verdade, às vezes ele nem contribui mais, porque o ser humano está tão perverso que ele vai dizer: eu não preciso fazer nada com esse daí. Esse daí vai se autodestruir. Sim. Aí eu pergunto: você conhece a você mesmo
tão bem o suficiente para saber aonde que você tem medo, aonde você não tem medo, aonde você pode ir, aonde você não pode ir? Fica a pergunta para quem está assistindo. Você sabe quem você é realmente? Ou você é o que os outros falam que você é? Será que você é realmente quem você é? Aproveitando o comentário do Bruno, vamos deixar essa pergunta. Se Interessante, pergunte. eu vou pegar esse gancho aí e fazer outra, voltando ali para o coração preciso. Esse, para mim, hoje foi assim, começou antes e eu guardei, peguei para mim esse código. Porque é interessante que a Bíblia fala que Satanás conhece a Deus e treme. Prometeu para ele, lá a sentença foi dada para ele, porque teve sentença, as sentenças foram dadas, né, para a serpente, para a terra, para o homem, para a mulher, que foi a consequência. Ele creu na palavra de Deus e crê na palavra de Deus. Por que às vezes a gente não crê? E Porque não tem coração preciso. Porque não tem o coração preciso. A gente precisa dessa precisão do coração. E é só o Espírito Santo para nos dar. E para ter o Espírito Santo, você tem que entrar pelo caminho certo, que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente precisa caminhar nesse caminho todos os dias. Se a gente for falar em vida, e não falar na biologia do coração, é através do coração que há os batimentos da vida. Sem esse batimento, você não tem vida. Isso foi poético agora, hein, Bruno? Não usei, como estou pregando poeticamente. Eu estou vendo. Então, nós temos 2 centros de memória, né, Bruno? Então, 2 registros no corpo. Aqui e aqui. E o coração. São os 2. Antes achava-se que era só a mente. Eu vou dar um exemplo que muitas pessoas passam por isso, né? Que é o exemplo quando tu tá com a primeira namorada ou o primeiro namorado, aí termina, nossa, eu estou com a dor no coração. Meu coração está sangrando porque eu perdi o amor da minha vida. Por que isso? Eu costumo dizer que eu senti essa dor quando eu fiquei a 36 horas de viagem da minha casa do outro lado do mundo, que eu senti que saudade dói. Sabe por quê? Porque às vezes você colocou seu ouvido no peito da outra pessoa e escutou. Saudade dói. Às vezes você, sem perceber que isso é indiretamente, o meu pulso vibra, o seu também. E a pessoa sente essa saudade, sente essa dor no coração através dessa memória que você falou. Se você escutar a batida do coração da filha ou do seu irmão, você nunca esquecer ela. Aí quando você sai de perto, o que acontece? Dói. Você sente. Tô crocante aqui. Muito interessante a gente... Olha, na verdade, nós começamos falando sobre 2 corações, coração de Saul e coração de Davi. Então, a gente vê que esses 2 corações estão pulsando de maneira diferente. Porque um começou a pulsar de um jeito que entrou a corrupção e o outro pulsava preciso, com Deus. Davi cria, né, no Senhor de uma certa forma, de uma intensidade que ele não teve dúvida de ir contra Golias. Ele não teve dúvida de obedecer, e a gente falou do princípio da honra. Quando a gente fala princípio da honra,
quando o seu pai chama e manda ele levar suprimentos para a guerra, a Bíblia fala que imediatamente ele foi. Então, ele obedecia imediatamente. Ele tinha um coração imediatamente. Quando ele ouviu a afronta contra o Deus que ele conhecia, se você falar alguma afronta com uma pessoa que eu não conheço, talvez não seja tão ruim. Tipo assim, eu não vou gostar, mas assim, eu não conheço. Eu não sei se a pessoa está certa ou se não está. É aquela história assim, para que eu vou tomar a dor do outro? Uhum. Mas quando falou do Deus que ele conhecia muito bem, quando estava afrontando o Deus de Israel, a afronta era dele. Não era mais de uma pessoa que ele não conhecia. A afronta era dele, porque falou do meu Deus, falou do meu pai, falou daquele que eu tenho relacionamento, eu sei quem ele é. Então, a gente vê o coração de Davi aí, um coração sensível, alinhado, né? Alinhado. E a semana passada eu falei também do a gente identificar rápido. Eu escrevi algumas coisas aqui, quando eu falei do coração, a corrupção do coração vem antes do espírito maligno no coração. É uma frase meio, ó, a corrupção do coração vem antes do espírito maligno no coração. O coração do homem é corruptível, né? A gente vê bem claro através de Saul e outras figuras na Bíblia. A gente vê o coração corruptível de Melquisedeque, a gente vê de Abimeleque, a gente vê o coração corruptível de vários reis de Israel, devido influências corromperam seu coração, né? Só que a gente não vê isso em Davi, pelo menos no começo. No começo, não. Mas tem mais. Mas aí eu coloquei essa frase estudando 1 Samuel 18, porque fala que quando as mulheres começaram a cantar e dar mais crédito a Davi do que a próprio Saul, ele se indignou, entrou uma indignação. Então eu via que os passos da decadência, né? Depois dessa situação, ele se indignou e ficou muito irritado. Aí depois que fala que e no dia seguinte Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja. Foi mais um passo. Aí depois, no dia seguinte, um mau espírito vindo por ordem de Deus assaltou Saul e o fez delirar e profetizar. Então, o coração foi mostrando os passos, só abriu a porta para o inimigo entrar. Na verdade, é o seguinte, Saul, ele sofria não somente através das mulheres, do seu reino, que quando Saul passava, olha, Saul matou 10.000, mas olha, Davi matou seus 10.000, e por aí vai, né? Só que existia um elo maior, que era a amizade de Saul, de Davi e Jonas, filho de Saul. Uma amizade verdadeira. Uma amizade que, vou te falar com você, quem tem um amigo igual aquele, tem que manter até um dia que como diz, até um dia que a morte vai o separar. Que aconteceu com Davi. Jonas morreu primeiro. Mas era um amigo, não tem como explicar em palavras. Era uma amizade verdadeira, genuína. Vai lá, Ângela. E vou dar uma pausa, enquanto isso a gente vai escutar uma música que o Alex vai colocar.
Pode ir tocando, Eu vou. pode ir aí, vocês. Eu só vou aqui, já volto. Vai lá. Tá. Olha só. Sim. Saul, eu estou ouvindo vocês falarem aí. O que percebe-se? Saul era inseguro, Saul era ansioso, Saul era cheio de problema. E o que acontece? Davi também era. Só que Davi resolveu essa paradinha com a intimidade que Davi tinha com Deus. Coisa que, pelo que você está falando e pelo que a gente lê, não tem em Saul. Então, olha só, a falta de intimidade de Saul para com Deus fazia com que ele saísse arrastando esse monte de probleminha aí, que nem a gente comentou, né? Que o coração dele começou a dar os primeiros passos. Na verdade, os primeiros passos nosso é dado aonde? Na nossa mente, no nosso coração. Então, Realmente. antes que tudo acontecesse, ele, por ser ansioso, por ser inseguro, por ser uma série de coisas, ele tinha essa intimidade com Deus, ele não conseguiu resolver. Eu estava ouvindo vocês dois falarem, e é muito claro isso aí. Davi era cheio de problema, mas ele, com essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, ele conseguiu resolver, ao ponto de Deus falar assim, não, você resolveu, você tem maturidade. Aí, o que dá para se ver em Saul? A imaturidade que Davi tinha resolvido. E aí é onde você vê esse monte de problema, e aí, eu não sei se era porque ele não tinha essa comunhão, é porque ele não tinha essa comunhão com Deus, claro, mas eu não sei se Saul não falava para ele, enfim, ele tinha um problema e não conseguia resolver. E provavelmente foi por essa falta de intimidade com Deus, coisa que Davi tinha e resolveu. Vai lá, Bruno. Tô vendo que você está procurando aí alguma coisa aí. Estou procurando Davi, pô. Davi, pô. Não, eu não estou achando, mas eu estou aqui em Jonas e Davi. Jonas defende Davi, Saul, um pouco matar. No começo de tudo, né, quando a gente vai ver a história, né, quando Saul foi proclamado, porque Saul é o primeiro rei, é aquela Sim. coisa assim, a gente tem que saber aquilo que Deus preparou para a gente. A gente tem que saber ouvir. E a primeira coisa de Saul foi ele ouviu, foi o povo primeiro, ele não ouviu a Deus. Então, essa coisa do ouvir é relatado aqui no livro de Samuel. Começa pelo nascimento de Samuel, que virou o sacerdote futuro, até então ele se torna rei. Aí entra não vou dizer briga, mas essa condição de dar ouvidos a quem merece ser ouvido. Nós, no corpo físico, às vezes temos a tendência de ouvir quem está falando, que a gente acha que às vezes é o corpo da gente fala, o espírito da gente fala, Deus também fala. Só que a gente fala assim, não, mas o Bruno que falou, então eu vou seguir o conselho do Bruno. Às vezes seu coração está mandando você ser aquilo. E no fundo, eu creio que Saul não queria ser rei. Se você começa a ler, dá para perceber, sim. Né? Porque aí a gente vê isso assim, a gente vê isso no capítulo 8 de 1 Samuel, quando fala lá que Israel pede um rei. Quem estava pedindo um rei era o povo, né? Sim.
Samuel já tinha envelhecido, e aquela coisa toda do primogênito, chamou de Joel, o Abias, e foram aquela coisa toda. Então, chegaram então até Saul. Mas no dia que Saul encontrou com o profeta, não foi bem a resposta que ele queria ouvir. Eu fico imaginando, Bruno, se tivesse escolhido um dos irmãos de Davi, ia acontecer a mesma coisa. E ao mesmo processo. Mas de tempos em tempos, Deus levanta alguém que às vezes não é, a pessoa não dá nada. Só que é uma pessoa experimentada já, se você for ver, né? Não vou dizer experimentada, mas vou dizer uma pessoa elevada espiritualmente. Eu creio que é uma pessoa mais sensível. Vamos dizer, mais antenada. Vou usar a sua palavra. Se a gente usar a palavra sensível, a pessoa fala assim, nossa, mãe, ele é viado. E não é, né? Não é bem isso. Era mais antenado. Vou usar a sua... É uma pessoa mais aguçada para as coisas de Deus. Sim. Às vezes eu sou mais aguçado para as coisas de Deus, às vezes não. Tem dia que eu tô, como diz assim, a 220 na recepção. Mas tem dia que não funciona nada. E aí, eu não sei nem explicar o porquê. Mas... Eu vejo mais ou menos que nem Salmos. O livro de Salmos, uma hora ele está feliz, outra hora está... É o ser humano normal. É normal. Eu creio que é normal. Salomão que ele está escrevendo ali, né? A angústia, as alegrias e a angústia de Salomão. Exatamente. É igual, por exemplo, eu vejo muito o ser humano. O ser humano ele vai ter várias emoções. Eu até mandei um áudio até lá no grupo que eu ouvi, é o seguinte: várias emoções nós temos. Agora, o que você fazer com cada uma delas? Você não pode ser dominada. Vai vir, vai. Precisa ter controle. Pode ser que você não tenha um controle total, mas precisa ter pelo menos a percepção, a noção, a consciência de cada um deles. Isso também é autoconhecimento. A gente não tem como se livrar, mas temos como administrar cada uma delas. Pode falar, Ângela. Eu voltei aqui. Eu falei que o Hugo passou por aqui, mas agora é melhor. Eu vi ali que você escreveu. Mas tudo bem, entendedores entenderão. Sim, sim. Mas os antenados entenderão. Eu até gostaria de usar uma outra palavra, porque a gente tem falado tanto no autoconhecimento, mas eu vou mudar isso, o conhecimento do Muda alto. aí. O conhecimento do alto fez com que Davi fosse diferente, porque ele tinha o conhecimento do coração do pai, né, para ele. E a gente vê um Davi humano, um Davi como a gente. Eu amo a Bíblia porque ela não esconde erros também. Ela não esconde humanidade. Então, nós estávamos falando nos bastidores que muitas vezes a gente lê e não entende ou não faz pergunta para o texto, porque a gente foi ensinado a ler com as lentes de que todos os personagens são perfeitos e eles não podem ter erros, e isso é passado para essas pessoas dentro de igrejas. Você tem que ser perfeito, você não pode mostrar a humanidade, você não pode colocar. Se a gente for colocar os pingos nos is, se a gente for olhar as personalidades de Davi, a gente vai ver tudo isso que a Alex falou, que ele era cheio de problemas e multiplicou todo o seu problema que tinha, mesmo ele tendo um coração antenado com Deus, ele multiplicou
todo o problema que ele, toda a falta de amor, toda a falta de afeto que ele não teve do pai dele, ele implicou nos seus próprios filhos. E aí a gente vê o seguinte, ele era um homem de coração de Deus. Uhum. Deus tinha ele na maior dos patamares. Mas não foi né? perfeito, né? Mas a perfeição dele estava longe de se ser perfeito. Mas existia um detalhe, ele tinha um detalhe que a gente tem que ser exclusivo em dizer. Qual é? A precisão? A precisão do coração. Em Deus. Agora, para tudo o resto, coitado, ele só se estrepou. É. Uma sequência de... Mas é interessante que ele sabia isso. Eu gosto muito do Salmo 23, porque ele mostra essa situação que a gente falou primeiro, né, do banquete, né, esperando. Ele tinha noção, ele tinha consciência das coisas, mas ele sabia quem que estava acima da vida dele. Ele tinha noção, e ele fala, e muitas vezes a gente vê o coração de Davi sendo demonstrado lá. Se a gente olha, a gente fala, Davi foi depressivo. Mas foi. Davi foi depressivo, ele tinha rompantes de depressão ali, ele mostra emoções, as emoções dele era literalmente a flor da pele. Os salmos refletem isso. É o que o Bruno estava falando. E o Salmo 46 relata a angústia e a depressão de Davi. E é o maior rei de Israel até hoje, né? Vê da vitória. E a gente vê que fazia muita diferença. Ele expunha o coração dele, ele nunca escondeu, né? Ele escreveu salmos, ele cantava sobre isso. Então, às vezes as pessoas falam, você não pode sentir isso, ou você não pode sentir aquilo. Não, você é humano, nós somos humanos, Davi mostra essa humanidade. Mas a gente vê que esse coração era preciso. Ele sabia quem era o Deus dele. Tanto que quando, assim, a gente não vai entrar nisso hoje, a gente só está falando da diferença dos corações dos dois. Davi nunca quis usurpar o trono para ele, né? Ele falou, Deus pôs, Deus tira. Na verdade, o coração de Davi foi baseada na existência de Deus. Ele sabia que existia um Deus acima de tudo, acima de todos e acima até mesmo dele mesmo. Ele cria nesse Deus como o sol vai nascer amanhã. Ele sabia que Deus era real. E o Alex comentou agora, e a intimidade com esse Deus também era real. Era algo que, se ele não falasse com Deus, ele ficaria triste, ele ficaria abatido, ele ficaria desprovido. Um dia nos seus atos vale mais do que 1000 em outro lugar. Um exemplo, como diz assim, o aconchego carnal, tangível da amizade de Deus com Davi ou Davi para com Deus é a mesma atitude e conselho e o mesmo intensidade era a amizade de Davi e Jonas. E Jonas e Davi. Filho de Saul.
E ele nunca usurpou, né? Tipo, ele nunca tirou, ele sabia que a unção estava sobre ele, mas ele não antecipou o tempo. E Jonatas, por entender também quem era Davi, quem era o Deus de Davi, o chamado de Davi, ele nunca temeu. Olhe bem isso aqui, ó. Está escrito em 1 Samuel 18. Fala assim, ó. Acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonas se ligou com a de Davi. E Jonas o amou com sua própria alma. Ou seja, foi algo instantâneo ali. O Espírito dele já conhecia, o Espírito dele já era amigo lá no céu. Aquilo que a gente estava falando nos bastidores. Foi conexão, sim. O quebra-cabeça juntou e tudo certo. Esse é meu amigo até debaixo d'água. Eu ia falar isso. Entendeu? Nossas antenas estão ligadas hoje, olha. Verdade. Ô, Ângela, e aí o pessoal confunde muito aquele versículo que você falou. Qual dele? O 23. O Senhor é meu pastor, e o pessoal confunde muito. E ele estava falando de uma outra coisa. Você quer dar abrir um pouco? Na verdade, pode ser que eu tenha que sair rapidinho aqui. Não, pode correr lá, qualquer coisa. Pode ser que eu tenha que sair rapidinho aqui, mas o banquete que Davi fala, né? Preparar um banquete para mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo até que meu cálice transborda. E depois ele termina, a bondade e a fidelidade do Senhor me seguem, ou na original é me perseguem todos os dias da minha vida. Então Davi tinha uma consciência da bondade de Deus intensa, porque ele estava vendo aquela cena e vendo que foi puramente a fidelidade de Deus. Porque quando que a gente sonha? Davi era um improvável. E Deus continua escolhendo improváveis, como o Bruno já falou. Jesus era um improvável. Os discípulos eram improváveis, porque eles não queriam um Jesus como ele veio, eles queriam um guerreiro, um libertador. Eles ainda estão esperando o libertador. Só que eles não entenderam quem era Jesus. Assim como Davi deve ter confundido muita gente, só que Davi teve um processo, Davi respeitou o processo. Davi respeitou todo o seu processo. Em torno de 15 anos, né, Bruno? O reinado dele? Quanto tempo ele esperou da unção até assumir o trono? 13 a 15, né? 15 a 18 anos. 15 a 18. Respeitou o processo. Respeitou o processo. Então, tudo na vida são processos, né? Davi respeitou o dele. Eu estou mais quietinha aqui, porque talvez eu tenha que correr ali, mas a gente falar dos corações deles, eu acho muito interessante, porque Davi não usou a armadura de ninguém, Davi não quis a arma de ninguém, ele foi com os talentos dele, com aquilo que Deus tinha treinado ele, com aquilo que ele era bom. Ele era bom com lutar com um urso, com um leão, ele era bom na funda, ele era bom no cajado. Quando Saul olha para ele, quando Golias olha para ele e fala: esse menino vem contra mim com pau, com... Quem é? Que tá achando que eu sou o quê? Quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso, né? Ele vai... Porque ele sabia a afronta contra quem tinha sido. Eu gosto quando Deus fala com Josafá, que ele fala: essa batalha não é sua, é do Senhor. Então, Davi sabia que essa batalha também era do Senhor. Ele falou, ele foi, mas ele foi com que ele tinha sido treinado por Deus. Às vezes a gente vai para a batalha, a gente quer usar a arma do outro. A gente quer usar a armadura do outro. Eu não posso usar a armadura do outro.
Eu tenho a que Deus colocou em mim. Isso daí, Angela, é muito, muito cabuloso, porque olha só, Deus fez a gente literalmente diferente, peças únicas na Terra, e a gente quer ser igual aos outros. Isso é que é cabuloso. Olha só, Deus fez, ó, peraí, O outro, você é assim, você é assim, você é assim, e a gente quer ser igual aos outros. Pode mas falar, isso Bruno. tem um sofisma de que o sistema te prega. Se você não é o suficiente igual ao outro, você tem que ser igual ao outro. É o sistema. Isso aí é a sua educação na escola. Eu lembro quando a minha professora, você tem que estudar para ser um médico, um advogado, não sei o quê, não sei o quê. Mas se eu quiser estudar para ser pastor, eu não posso, não? Isso quando não fala assim, ó, você tem que ser que fulano, ó. Fulano, ó, é bom nisso, ó. Você tem que ser que nem o filho do vizinho. Ó, o filho da vizinha lá, Foda-se o vizinho, é foda-se o verdade. filho, foda-se todo dia, né? Como diz o, desculpa a palavra. Mas é o sistema, né? Querem te sempre colocar na cabeça que se você não fizer qualquer coisa, você não vai ser o melhor. Tá vendo? Por isso que aí vem aquela pergunta lá. Você sabe quem realmente você é? Estou procurando saber. Ou você é o que os outros dizem que você é? Fica a pergunta aí. Aquela coisa, né? Eu sei quem eu sou em Cristo e eu sei quem eu sou como Bruno Brito. Eu sei do que eu sou capaz. E o diabo também sabe. Na verdade, ele deve saber melhor do que eu, o que eu sou capaz, né? Porém, eu tô na minha, eu tô me estudando, tô me melhorando, tô fazendo o que tem que ser feito todo dia. Porque se até o demônio te ensina quem você é, imagine quem está à sua volta. Verdade. Né? Isso aí não sou eu que estou falando. A Bíblia tem uns 2 ou 3 relatos que o demônio fala que conhece as pessoas. O primeiro em E as Jó, pessoas não, a própria pessoa não conhece, né, Bruno? e o problema é que a própria pessoa não dá crédito àquilo que sabe que está ali, claro, de todo dia. Aí é um tal segredo. Imagina para você ver, se tivesse o demônio ido em Satanás fosse a Davi e perguntasse: você sabe quem você é, Davi? Porque Satanás já sabia quem Davi. Imagina um monte de conversinha de Então, Satanás no ouvido de Davi. Davi sabia quem ele era em Cristo, mesmo com Porque todos tinha os defeitos. Então, aí, vai vendo, eu acho da hora essa história de Davi mesmo, porque o bicho lá, ele Fala aí, Everton. Fala, Everton. noite, tô meio Manda sumido. bala. Então, essa É história nóis. de aí é muito massa, porque o bicho era, ele era mulherengo, mano. O bicho era mulherengo, ele gostava. Tanto é que Betseba, né, não era esposa dele. E Deus achou ruim que ele fez aquilo. E ele teve o primeiro filho, né, que morreu de Betseba e depois teve Salomão. E Deus, ele era tão assim, ele era segundo o coração de Deus que ele se arrependeu daquilo. E ele conversando com Betseba, e aí Deus perdoou, né? Ele perdoou o ato de Davi, porque ele mandou o marido de Betseba na frente, na linha de guerra, para morrer e ficar com a esposa do cara, mano. E aí, e tá errado. E aí, mesmo assim, Deus perdoou, porém, perdoou por quê? Porque ele se arrependeu. Ele teve ações diferentes do rei Saul, que era o sogro dele. E era rei, e tinha o poder.
Tanto é que Salomão sucedeu o rei Davi em inteligência, em sabedoria, em reinado. Mas, se vocês forem ver, até Jesus, quando ele passou aqui na Terra, algumas pessoas reconheciam ele como Jesus, filho de Davi, raiz de Davi. E antes de Davi ser rei em Israel, Davi foi rei em Judá. E aí tem todo esse contexto. Olha como que é linda essa história de amor mesmo que Deus teve com a humanidade através do homem chamado Davi. Honrou dele tanto que Deus se fez carne e veio através da geração de Davi. Cara, eu acho muito, Mas muito isso aí é o bom. que já estava predito, né? A história Sim, desde dos confins fala que seria através da estrela de Davi. Davi. Davi, quando a fala assim, estrela de Davi, eu acho muito massa, velho. Eu você acho sabe, tão massa, velho. essa Aqui, estrelinha ó. que tá usando aí é um pentagrama, você sabe, né? É, Você tem que usar, né, com a bolinha fechada, não com ela aberta. Anyway. tem a bolinha, tem a bolinha. E quando se remete a Davi, né, é a localidade, aquela coisa que a gente já falou da latitude e longitude. Quando se viu no céu, onde nasceu, onde que Jesus nasceu, onde que veio, ali era o reino de Davi. Aquilo ali era o reino de Judá. Aquilo ali era a região que foi escolhida para ele nascer. Então, sucessivamente, quando dividiram, sucessivamente, isso já estava pré-escrito, né, eu creio, o Nada, reino né? do Sul e o reino do Norte se dividiu com a queda de Saul, né? Se tornou, então, Davi, quando se unificou os reinos, se tornou tudo Judá. Daí vem, então, o amor, né? De Deus através daquele povo. E a gente vê quando Bossete assumiu o poder, antes de Davi, a calamidade que foi porque Jonas morreu e quem assumiu foi o filho mais novo de Saul, até que Davi então entrasse na parada e fosse então proclamado rei de Judá. Mas até aí ele sofreu, viu? Não foi, né? E depois que se tornou rei veio essa história que você falou, da de Betseba, como diz digamos assim, das como é que eu vou usar? Da, das, das, Das das, aventuras de Davi. pode ser. Das aventuras ou das esposas de Davi. Das aventuras de Davi. Das E aventuras de Davi fica mais. isso custou ele muita coisa. Sim, Não foi pouca coisa. E a gente vê que isso custou ele ser um bom pai. Isso custou ele ser um bom esposo. Isso custou ele ser, mesmo ele se arrependendo com Deus, porque Deus tem um segredo com Deus. Deus te perdoa, mas Deus não passa a mão na sua cabeça. é a lei da semeadura, né? Isso custou o tormento de Davi até o fim dos dias dele. Saiu caro. Foi forte. Muito caro. Foi. Eu acho que ele daria o reino de volta para não ter que passar por isso. Mas, enfim. No início lá, o Bruno, o que ajudou ele, que nem
esse monte de dificuldade que nem o Everton comentou aí, né? O que ajudava ele era o quê? Beleza, Ângela. Pode passar. O que ajudava Davi era o quê? Era essa comunhão com Deus. É o que ajudava ele a administrar essas emoções, a flor da pele que o Bruno tinha comentado. Era Ele essa intimidade. Era algo essencial que fazia parte do dia a dia dele, né? A gente sabe que ele teve problemas, ele passou por dificuldades, mas ele se superava com a presença de Deus. No entanto, isso começou a ter uma constância maior. Quando a gente tem essa constância maior, a tendência é a gente perder essa intimidade com Deus, e foi o que aconteceu com Davi. Ao final, né, mesmo ele tendo, eu creio que no final ele entregou os pontos e falou assim: Senhor, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o meu Deus, o Deus que faz a minha vida florir, que faz eu sentir o perfume das flores, que faz eu viver. Porém, eu pequei, e eu sei que a consequência vai vir, porque o Senhor é um Deus de perdão, mas o Senhor também é um Deus de consequência, e ele sabia disso, né? Se a gente lê o Salmo 23, a gente vê claramente que Davi está falando ali que ele tinha um Senhor, que era o pastor dele, mas que não ia livre, né? Ele teria que enfrentar as batalhas, teria que enfrentar as coisas, porém, no final, ele sabia que ia haver um lugar tranquilo para ele estar. Mas, no entanto, não ia livrar ele das tormentas. E se a gente vê o reinado de Davi, depois que assumiu o reino, ganhou guerras, perdeu guerras, a gente vê a tragédia que era a família dele. Se a gente olhar para Amon e Tamar, se a gente for olhar para Absalão e Amon, se a gente for olhar para essas historinhas, a gente vê que foi um desastre total. Mas nem por isso ele deixou de ter Deus como fundamento principal. Ele continuou sendo um homem coração de Deus. E aí nem Deus deixou ele, né? Pode ter o coração de Deus. E aí? E nem por isso Deus deixou ele, né? Nem por deixou de amá-lo. Nem por isso desamparou ele. E eu acho que uma das coisas mais interessantes, quando a gente vê isso, a gente vê que Davi se manteve intacto na sua consciência devido às orações que ele fazia a Deus. Do arrependimento que ele tinha constantemente. Ele tinha um sinceridade. Senso de gratidão, né? Ele tinha um senso de gratidão e arrependimento genuíno. Genuíno. Você usou a palavra-chave. O senso de gratidão e amor verdadeiro para com Deus de Israel era genuíno. É como ele levantar todo dia e se ele não falasse com um Deus genuíno, com Deus na oração dele, nas súplicas que a gente vê durante alguns salmos, a gente vê que ele passava por momentos difíceis, depressivo, né? Depressivo mesmo. Porra. E quem lê o livro de Eclesiastes ali, mano, é depressão pura, velho. É tristeza. É um coração ali, né? Por momentos de aflição e renovo. Um constante renovo. Vinha a depressão e o renovo, a luta e o renovo. E isso se dava por esse processo que você acabou de falar, Everton. Genuinidade,
ser genuíno. Ser genuíno. Ter o coração gratidão e genuíno. Eu não sei se a palavra genuidade, se é essa. Gratidão e genuidade. Não sei se existe essa palavra. Gratidão por ele tinha gratidão, ele era grato a Deus todos os dias pelos livramentos que tinha, porque vamos colocar os pingos nos is. Saul perseguiu Davi durante muitos anos. Sim. Até então que ele pudesse se tornar livre. Livre da perseguição, da guerra. Mas ele não estava livre da perseguição amorosa, da perseguição da inveja, da perseguição, enfim, do seu próprio reino. E até nos dias de hoje, convenhamos, não é por nada não, mas somos perseguidos também. Só que é uma coisa... A gente sofre a diária. Você tem a perseguição que a gente sofre é a sua mente te perseguindo você mesmo. A sua mente que faz você se sentir perseguido, no sentido de que foi te imposto a dizer que você não pode fazer isso ou aquilo durante a sociedade, fazer aquilo outro, porque senão vão te ver de uma forma diferente. Eu faço, mas você não pode fazer isso porque ninguém faz isso. Mas o que vão pensar de você? Davi vivia isso na pele. Davi vivia isso. Exatamente. Entendeu? Aí vai. Será que você aguentaria a pressão? Será que você ou eu aguentaria a pressão disso todo dia? Sem o que você sabe agora. Sem o que você sabe agora. Porque agora talvez você até consiga administrar isso aí. Use o ditado de Patropi. Você, para mim, é problema seu. Mas e antes, sem você conhecer? Será que conseguiria administrar? Fala aí, velho. Eu sempre fui muito na minha, sabe? Na minha casa lá, meu pai falava assim, você não presta atenção em nada, você é um coração gelado, seu coração de pedra, você parece que a informação entra aqui e sai cá. Aí uma vez eu nunca respondi meu pai. Uma vez ele ficou nervoso e disse assim, pelo menos tenha uma atitude, tenha uma reação. Fala, responde. Brigou, sabe? Eu vi no olho dele, eu olhei bem para ele assim, falei assim, se eu ficar calado, eu aprendi que eu me saio melhor. Sabedoria do Aquilo quando eu falei aquilo para ele parece que desarmou totalmente assim, sabe? Sabedoria do alto. E também eu falei assim, não adianta, se eu te responder ou não te responder, você vai continuar do mesmo jeito, não vai mudar. Eu só aprendi a escutar os seus gritos, pensando que você é surdo. Tem que falar alto. Nunca mais. Pastor. Assim, talvez Fala era aí, Davi. Essa experiência aí que o Bruno passou, né, e está falando, e aí retornando àquela pergunta, né, do Alex, vai vendo, uma coisa vai encaixando com a outra, porque é a hierarquia, honra. Você honrou o seu pai até um determinado nível, e até no silêncio, né, veio a sabedoria, e essa pressão constante que Davi também passava, ele estava na frente de uma nação. Então, de uma nação, tem noção? E aí você falando, né, dos pensamentos, ele teve as mesmas paixões e pensamentos que nós também temos. Somos sujeitos a isso. E ele nos ensinou a fazer. Ele nos ensinou a ter esse pensamento forte, ter essa fé inabalável,
entrar com genuidade, com gratidão, expressar da melhor forma possível. Eu não tenho palavras para falar com Deus. Não, cara, abre o seu coração que você tem. Na verdade, ele nos ensinou que somos pequenos diante de Deus. E não adianta os meus atos. Eu vou ter que prestar. Ele ensinou que a gente, mesmo crendo em Deus, com a fidelidade que não acaba, nós vamos ter que prestar conta dos nossos atos para Deus. Exato. E a gente vê que ele teve uma vida, digamos assim, não regrada pela impaciência, mas sim pela perseverança. Pela perseverança em Deus, de que tudo que ele fazia, ele sabia que era errado. Mas mesmo assim, ele pedia perdão, tinha angústia por tais coisas que aconteciam. E assim foi toda a vida. Né? Mas mesmo assim, ele se aplacava, se ajoelhava, se continha na presença de Deus, porque ele sabia que Deus era o refúgio que ele não tinha outro refúgio. Verdade. Verdade. E se a gente Deus for comparar era o refúgio. se a gente for comparar esse coração de Davi com o coração de Saul no começo, é a mesma essência que ele estava vivendo. Eram os mesmos tormentos que Saul vivia. Porém, Saul vivia o tormento espiritual, eles, né? Não, ele vivia o tormento carnal. A intimidade. Ele vivia o tormento ali. Você quer um exemplo? Você quer ver a sua mulher todo dia saber que você teve um filho com ela e o seu filho morreu por causa da sua regressão, por causa do seu... Você quer olhar para a mesa onde você sentava com seus filhos como diz, na sala real e ver filhos estrupou sua filha e você não fez nada? Aí é treta, hein? Já pensou? Você aguentaria o rojão? Inteligência emocional suficiente para Aquilo ali não era nem inteligência emocional, aquilo ali era a inteligência que Deus dava para ele. Você segura, engole seco, que isso aí você vai ver até o fim dos seus dias. E com detalhe, Deus ainda mandou um sacerdote falar com ele. Caso você se esqueça, eu estou mandando um sacerdote falar para você o que vai acontecer desse dia. Tudo porque você fez uma aventura secular. Então, aí é que entra olha só como que tem um viés também, aonde nos dias atuais, nos tempos de hoje, nós vemos um Deus tirano, vamos dizer assim, Deus da guerra. Ele é o Deus da guerra, ele é um Deus de justiça, mas aí, através de Jesus, que veio, né, dessa promessa, né, da linhagem da linhagem de Judá e tudo, o rei da tribo de Judá, Deus não é um Deus tirano, não é Deus de castigos, ele é justo. Justo. Na verdade, Deus nunca castigou ninguém e nem nunca vai castigar. Exatamente. Porém, existe 5 coisinhas a respeito de Deus que as pessoas costumam não dizer, que são as... eu esqueci o nome agora, gente.
são as, não vou dizer, não é prioridade, é outro nome. São as honrarias de Deus, que não tem como ninguém trocar ou tirar ou mudar dele. Alguns princípios, né? Ele é honra. Não seja ser princípio, tem um outro nome, eu esqueci. Eu vou lembrar. Rishonderix. Como é que é isso em português? Não vou lembrar. Depois, na hora que terminar nossa conversa, eu lembro. Com certeza vai ser assim. Enfim, essas honrarias de Deus, não tem como eu mudar ela. Elas são imutáveis. Né? Que é a onisciência, que é o amor, que é a paz, que é o seu espírito. Isso você não consegue mudar em Deus. E por causa disso, ele teve que criar um plano com Jesus, porque se não tivesse Jesus, todos nós já seria, como dizer, já teria descer a pau da cabeça. Se você usar a lei, já era. Não tem como. A lei, Então, para aplacar tá... a ira de Deus, veio Jesus. Jesus bebeu da ira de Deus. E sim, o cálice. Então, e aí o que acontece? Aí é que tá. É um Deus tirano, é um Deus de justiça e é um Deus de amor e gratidão. É um Deus que, né, mandou Jesus e tudo, enviou para que nós tenhamos um novo modelo, né? Também através dos discípulos dele, que foi os 12 apóstolos lá, através dos ensinamentos e tudo. Então, estamos vivendo na era da graça. Porém, eu acredito ainda que existem muitas guerras. Mas a graça não foi de graça. Não, foi um alto preço. Existe um preço a se pagar. O preço a se pagar já foi pago. Porém, existem condições a se seguir através disso. Sim. Né? Que aí é onde entra os corações. Por que Davi tinha um coração segundo a Deus? E talvez eu, você, o Alex, a Ângela não tem. Ou talvez temos e não sabemos. Verdade. Na realidade, a gente tem, possa ser que a gente não chegou lá ainda. Vamos dizer assim, a maturidade. Eu creio, biblicamente falando, o que está relatado aqui fala que apenas ele tinha o coração segundo a Deus. Ele foi o único que teve o coração segundo a Deus. Biblicamente falando, se a gente for na história, no livro dos livros dos reis, 1º e 2º Samuel, relata isso, que Deus fala que somente Davi teve o coração segundo o de Deus. Mas a gente vê outras pessoas na Bíblia que tiveram corações bons, intenções boas, e se estreparam. Sim. A gente vê hoje, tirando Bíblia, a gente vê hoje, graças a Deus eu nunca tive muito problema, mas o Bruno, o Alex, a Ângela, o Everton, quem tiver mais na sala que eu só estou vendo aqui, esse pessoal aqui nas telinhas. Talvez... A Luísa e o Pedro. Luiz e Pedro. Também teve experiências boas com Deus. E únicas. Que talvez, tão somente talvez, retrata a figura de que
eu também tenho um coração segundo a Deus, que eu quero fazer o bem. Mas às vezes a Bíblia fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Esse eu faço. É muito louco. E a tendência é que a gente faz mais o mal do que o bem. É aquela briga de ego. Tem o ego também. Existe todo um... aí entra aquela parte que eu falei. Você conhece quem você é? Porque Eu não, mas o diabo conhece. Então, nós fomos criados com várias coisas. Então, nós fomos formados pelas pessoas, pelos que falam. Tá. Então, existe isso aí também. Então, às vezes, é isso daí que não deixa você ter clareza do que realmente você é. É por isso que estamos aqui nessa sala. Para ter clareza de quem somos. É aquela história que eu falei no começo. Todos nós somos antenas. Qual que é o papel de uma antena? Ela tanto recepciona como quando manda. Quando manda sinal. Ok. Aí vem a pergunta, você está recepcionando o sinal que Deus manda para você ou você está passando o sinal para frente? Tem ruído. Tá mandando os ruídos? Ou tem ruído. Tá mandando os ruídos que você está recebendo. Estamos na época digital, Elton. O ruído acabou. Agora é só a frequência. Agora 5G. É frequência. Agora somos modernos. Somos sinais Wi-Fi da Wi-Fi. Não tem ruído. Aí é aquela questão, a gente tá recebendo ou tá transmitindo? A verdade é que até um certo ponto de nossa vida, nós estamos recebendo, ou recebendo mais do que transmitimos. Em um determinado ponto para lá, nós vamos transmitir mais do que recebemos. Aí a gente vai transmitir o quê? O que a gente recebeu. Verdade. Só que existe uma coisa. Às vezes recebemos uma informação que podemos decodificá-la e mudar o resultado do que iremos transmitir. Pode crer. É o que às vezes nós não fazemos. Um exemplo meu, pessoal. Meu pai era muito rígido, muito ali, não vou dizer carrasco, mas era uma pessoa enérgica. E eu recebi tudo isso dele. Só que eu decidi, falei assim, não, se eu replicar o que eu recebi, transmitir para os meus filhos, eles vão ser a mesma coisa. Então, eu vou mudar essa decodificação. Vou melhorar. Vou transmitir outras coisas. Claro que tem a parte enérgica, que correta, de estudar, tá ali. Mas, ao mesmo tempo, se você perguntar para os meus filhos hoje, assim, quem que seu pai é? Ah, meu pai, ele só quer brincar, ele só quer fazer hora comigo, mas tem hora que ele é bravo. Ah, mas ele também é muito engraçado, faz umas bobeiras, mas ele também é bravo. Você decodificou o sinal e melhorou o sinal. Melhorei. Então, quer dizer que meu filho já entende que existe hora para ser bravo, existe hora para brincar, existe hora para ser engraçado. E o sinal que eu recebi originalmente do meu pai é que só existe hora para ser firme, ali, direto. É um sinal que no tempo de hoje não funciona, né? Então, funciona, mas existe, deixa... Dele. E como que foi a criação dele? Você não sabe. Provavelmente pior do que a minha. Exatamente. Já pensou? Será que ele já não deu uma melhorada no sinal que ele recebeu para te passar, Bruno? Então, aí imagina, eu não sei, né? Como diz o outro.
Como ele já morreu, então só quando eu chegar no céu e perguntar lá. Então, E se ele mas só vir pra pra gente cá ter uma também, eu saio ideia. correndo, porque eu não acredito em espírito. É só para a gente ter uma ideia, que nem o Everton falou, né? E a criação dele? Aí você falou, mais rígida do que? Então, você Ah, não, pegou... isso aí eu tenho consciência de que, como diz o outro, eu tenho consciência que o pai dele também vem de uma linha do exército. O pai dele, eu acho que era coronel do exército. Ele era da polícia. Então, E mas será assim que ele foi, não você deu uma tá entendendo? melhorada no sinal para te passar? Aí, como diz o outro, só quando encontrar com Deus e perguntar para ele. É mais ou menos isso que o Everton falou. Você sabe a criação que ele teve? Que você não sabe. Então, vai que foi pior do que o que ele te passou. Não falando que o que ele te passou é ruim, de maneira nenhuma. Mas será que ele não deu uma melhorada e te passou? E aí você agora pegou e melhorou mais ainda e passou para o seu filho? E o seu filho vai fazer a mesma coisa. Por causa da gestão, da ambiência, da educação, dos tempos modernos, o acesso que nós temos hoje. E que eles têm, eu creio assim, que mesmo na época dele, ele devia... Era época, era costume, era o que ele vivia-se na época. Eu não culpo ele, na verdade, eu não culpo ninguém, mas eu só faço essa semelhança, porque às vezes as pessoas não têm essa visão de que ter um coração não é sinal de emoção. Você está entendendo? Às vezes eu não demonstro emoções como as pessoas. Tá travando só para mim, ou Everton? Tá travando para você também? Tá travando. É porque eu vim para minha cozinha e aqui a parede aqui é minha. Mas ela voltou, cobre Bruno, o sinal. Mas voltou. Falei. Continua. O que vocês perderam? Qual a parte que vocês não escutou? A parte que você ficou... Não, eu estava dizendo que aí entra as emoções do coração. Verdade. Se a gente for levar, né, para o lado emocional, aquilo que é tangível, aquilo que é visível, aquilo que a gente consegue pôr as mãos. É o que acontecia com Davi. Ele conseguia colocar as mãos nos filhos deles, que estava ali, tangível, vindo, mas ele não sabia expressar emocionalmente. Ele não tinha a mesma expressão emocional que tinha com Deus. Ele não tinha com os filhos. Ele não tinha com quem vivia com ele. Mas emocionalmente, esse coração emocional de expressar as palavras e amor com Deus, ele fazia isso muito bem, com Deus. Com Deus. Ele não conseguia decodificar. Né? E a única pessoa, talvez... a única pessoa, talvez, que teve a sensibilidade de saber do amor e carinho, compreensão de que Davi tinha tangivelmente foi Jonas, o amigo dele que morreu, filho de Saul. Ali a gente vê a sensibilidade tangível de Davi. Será, Bruno, que aí a dificuldade que ele teve com essa parada dos filhos foi porque ele não sabia a linguagem do amor de cada um? Na verdade, eu acho que aquilo ali só foi replicado do que ele viveu pessoalmente. Jessé, o pai dele, foi um camarada carrasco. Davi era o filho bastardo. Reflexo. Davi não morava na mesma casa que os outros irmãos. Davi era o marmiteiro.
Davi era o limpador do estrabo. Davi era o camarada que cortava a fena. Davi era o que cuidava dos animais. Mas era Complicado. um homem segundo o coração de Deus. Talvez as nossas experiências que a gente passa, talvez eu seja como o coração de Saul. Entendeu? Mas a Sim. gente passa por experiências que Davi passou. A gente passa por angústia, a gente passa por aflito, passa talvez por uma criação difícil, a gente passa por gênios difíceis da família, a gente talvez não tenha um amor esperado, o amor que a gente gostaria de ter, ou da nossa esposa, ou da namorada, ou do pai, ou da mãe. De alguém. Né? De alguém. Às vezes expressamos tudo isso de uma forma melhor em pensamento ou palavras, que era o caso de Davi, que era a emoção do coração para com Deus. Talvez ele falava com Deus todo dia assim, ó, Senhor, o meu pai nem olha para mim, não passa nem a mão na minha cabeça, faz um carinho no meu cachinho. Mas o Senhor faz isso comigo quando o vento toca no meu rosto. Eu consigo sentir o Senhor colocando uma coberta em mim quando eu estou com frio, através do aquecimento que vem do sol. E aí, como é que você explica isso? Verdade. Ele era muito massa. E às vezes você só está querendo o quê? Que seu pai ou sua mãe ou alguém vai lá e faz assim em você. Ó. O meu menino, quando eu estou sentado no sofá, eu sento sempre no mesmo canto. Aí, às vezes, quando ele vem e fica empurrando assim, eu já até sei que ele quer. E quer que eu pegue a mão na orelha dele e fica assim, passando. Aí ele passa, passa e começa, ele dorme. Talvez Davi queria isso. E aí, como que você veio falar que não é segundo o coração de Deus? Como Davi? Você pegou os códigos. Existem as coisas tangíveis e as não tangíveis. As tangíveis que estão ao meu alcance, eu faço. E agora as que eu não consigo? Aí é só com a ajuda dele. Aí entra o segredo, aí é mistério. Só vou saber quando eu chegar no céu e falar com Jesus. Ou quando o próprio Davi, qual que é o segredo? E aí, Salomão, como foi? Eu não sei se Salomão vai estar no céu, mas porque há controvérsias. Mas e aí? Fica para um próximo, porque aí a gente aproveita para fazer a deixa, né, o Bruno? E aí? Não, você que tá com pulga atrás da orelha, você que tá querendo sentir o cafuné de Deus, ou seja, eu tô falando até ter uma intimidade, você que tá à procura, talvez, de saber se você tem ou não um coração segundo a Deus, uma coisa eu posso te garantir, o diabo já sabe. Agora eu quero saber se você quer saber qual o preço que você vai pagar para saber isso. Boa, boa. É as cenas dos próximos capítulos. Não perca. Então, não perca a cena dos próximos capítulos. O Bruno já deixou aí um spoiler e a gente vai estar finalizando. A gente só queremos agradecer por cada um desses que aqui passaram, os que estiveram aqui. A gente vai estar orando agora para finalizar. E gratidão por cada um desses que aqui estiveram. Graças nós damos, Senhor, porque por cada palavra, por cada visão, cada alimento espiritual que o Senhor entregou nessa noite, nesse dia, nessa manhã. Eu não sei que hora que você está ouvindo. O Bruno mesmo está amanhecendo o dia lá
na Inglaterra. Estou vendo a janela lá, tá amanhecendo o dia agora. É sábado. Aqui já é sábado, 2h38 da manhã. Aí também, ou muda um pouco? Aqui é 2h38 da manhã. Então, nós estamos na mesma vibe. Então, gratidão por cada um de vocês. E vamos estar orando. Você quer orar, Everton? Pode orar, pode orar. Então, Pode orar. Eu sou... vou estar encerrando orar. aqui. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, só temos a agradecer por cada um, Senhor Deus Todo-Poderoso, cada um das suas palavras, cada um desses alimentos que o Senhor entregou, cada uma dessas revelações, cada entendimento que o Senhor nos entregou, Pai. Hoje nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, temos o coração grato por esse alimento, por esse fortalecimento do Espírito, por esse alinhamento das 3 esferas. Pai, graças nós te damos. Que o Senhor venha nos dar um coração, assim como o coração de Davi, Pai, um coração sensível, um coração preciso, Pai. Então, graças te damos por esse momento. Graças te damos pela vida de cada um desses que estão, Senhor Deus Todo-Poderoso, cada um desses que passaram. Apresentamos, sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, a cada um, Pai, desses que não conseguiram entrar, que o Senhor alcance a cada um deles, Senhor Deus Todo-Poderoso. Agradecemos pela vida do Everton, que aqui está, o Bruno, a Luísa, o Pedro Henrique, a Adriana Moreira, a Ângela, Senhor Deus, alcance ela lá, que ela não estava muito legal. Eu creio que o Senhor já abençoou em nome do Senhor Jesus, e entregamos um fim de semana abençoado na vida de cada um desses, Pai. Aqueles que pediram, Pai, fizeram os seus pedidos lá no grupo, que o Senhor alcance a cada um deles, está no lado desfeito todo e qualquer mal, em nome do Senhor Jesus. Entregamos tudo e todos para a sua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Então, amém. galera, amém e amém. Eu vou estar finalizando aqui a gravação e vamos só dar um oi nos bastidores. Então, bye bye, coraçãozinho para todos e até mais. É assim que faz o coração, né? Não, É do outro assim. lado. Do outro lado. É o coração meio torto, mas tá bom. Coração. É sincero, né? É sincero. Para o bom cardiologista, faça as coronárias perfeitas como a de Jesus. Um abraço. Fui.